Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam um dia abençoado. O meu, graças a Deus, está sendo muito abençoado, caminhando sempre com Jesus, lutando, mas aprendendo, né? Hoje eu vim falar para vocês sobre a palavra de Deus, porque há um mês atrás eu passei com algumas pessoas e essas pessoas, me falaram muito, me deram muito, abriram mais a minha mente, né? E nós conversamos sobre várias coisas. Uma delas eu quero conversar com vocês e compartilhar com vocês sobre o que eu aprendi. É 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 12, que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei de nada que me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos os corpos, porque você sabe que o seu corpo é membro de Cristo. Então, eu aprendi, eu já tinha aprendido há muito tempo atrás, mas, nós estávamos, comendo, né, eu e algumas colegas, e nós começamos a aprender sobre o que Deus se agrada de nós, né? Porque muitas vezes, nós somos bonitas, elegantes, queridas, mas, não vivemos realmente aquilo que estamos sentadas ali na mesa, conversando com a amiga. Muitas vezes, usamos uma máscara, né? E essa máscara corrói muito o coração de Deus, porque Ele quer que nós sejamos, o que nós somos dentro, somos fora, né? E nós estávamos, conversando o que Deus, se agrada. E o que Deus tem tocado muito no meu coração é que o que Ele quer? Ele quer que o nosso corpo, que o meu corpo seja templo do Espírito Santo. Aí eu perguntei, Senhor, mas é sobre roupa, essas coisas, né? O que o Senhor quer? Ele falou também, inclui isso também. Mas não sei por que eu tava correndo, não sei o que eu falei, eu peguei e falei ai, que merda, né? E o Espírito Santo me falou mas por que tudo você tem que falar? Ai, que merda, ai, que cocô, ai, que isso. E aí eu falei é um meio que eu me expressei, né? E o Espírito Santo falou pra mim que merda, cocô, palavras sujas, palavras torpes, não faz parte do reino do céu. E que o Senhor não se agrada que toda vez que nós falamos uma palavra torpe, uma palavra como eu posso te dizer, uma palavra, ai, que merda, ou sua porca, sua relaxada, Deus não se agrada. Essas palavras não fazem parte do vocabulário do Senhor. Deus não se agrada de palavrões. E o que Ele disse? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não quer dizer, a nossa língua, a nossa boca também faz parte de ser templo do Espírito Santo. E que Jesus não se agrada, Ele se entristece e se afasta. Então, muitas vezes nós somos bonitas, se vestimos bem e tal, mas temos a boca suja, né? Eu tinha realmente eu nunca fui de falar palavrão, eu não gosto de falar palavrão. Mas essas palavrinhas merda, cocô, a palavra porco vem da sujeira, a palavra porca vem da sujeira. Então, tudo que é sujo provém de Satanás, nada provém de Deus. Essas coisas sujas, tudo que a gente fala, não vem do trono, não vem do Senhor, vem de Satanás. E é isso que Ele quer. Ele quer que nós usamos a nossa boca para falar coisas torpes, para falar sujeira. E às vezes a gente xinga, ai, caiu uma caneta, que merda, que bosta. E não fica bonito, né? Para umas mulheres como nós, que sempre queremos estar elegante, vestindo roupas bonitas, vestindo umas marcas bonitas, mostrando a aparência, mas dentro somos sujas, né? Então, o que o Senhor tem me tocado muito no coração é que Ele não se agrada dessa forma, não se agrada. E até estava com umas colegas conversando, elas falam aqueles palavrões bem feios e que elas estavam tentando parar, que é muito difícil, porque quando você já se habitua de uma coisa, é difícil você parar, né? Mas que elas estavam tendo força, pedindo força para Deus, para que elas parassem com isso. E muitas das vezes, elas estavam falando que elas estão fazendo parte de uma igreja, estão indo para uma igreja agora,
e que elas usam, assim, umas roupas, assim, realmente indecentes, essas coisas, e que o Senhor estava tocando, né, na vida delas. Eu, há muitos anos atrás, quando eu vim pra cá, eu usava roupas indecentes demais. Eu usava aquelas calças que fala Saint-Tropez, calça baixa, mas aparecia, assim, tudo que você tinha, assim, debaixo da barriga. E eu era uma barriga linda, assim, uma barriga lisinha. Mas o meu corpo não era templo do Espírito Santo. Eu acho que o meu corpo era escravo de Satanás. Por quê? Porque eu mostrava aquele corpo, não era para Deus. Eu mostrava aquele corpo para chamar atenção. E quando você chama atenção, Deus não se agrada que você chame atenção. Deus quer que você seja humilde, quietinho ali, porque quem te exalta é o Senhor. E aquelas roupas que eu usava era muito indecente. Mas, assim, eu não tinha Jesus, assim, na época. Como eu tinha Deus, mas eu não eu não tinha um Senhor que eu servia com respeito, com honra e glória. Foi dessa forma que eu tava crescendo, que eu via as minhas amigas vestindo, eu copiava a moda. E muitas vezes o Espírito Santo fala que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de moda. Porque a moda às vezes corrói, né? A gente tem que ter uma moda cristã, uma moda santa, né? Porque é muito feio uma mulher se vestir, e eu achava assim a coisa mais linda, né? E hoje eu olho, é uma vergonha mesmo as roupas que eu vestia, porque assim, eram as roupas assim, tipo assim, para chamar homem, ou para se prostituir, ou para se prostituir, que eu falo, não é sair assim, é um corpo assim, sem valor nenhum, porque você tá se doando para as pessoas, né? Então, assim, é muito triste isso, né? Porque a gente não é prostituta, mas às vezes a maneira que você se veste, você assusta a pessoa pode achar que você seja. E às vezes eu tinha muito desses preconceitos, porque eu nunca fui prostituta, nunca fiz nada assim de prostituição, mas as roupas que eu usava dava a desejar. Então, assim, na época eu nem me ligava com essas coisas. E hoje eu vejo como as coisas são tristes, né? E corrói o coração do Senhor. Ele realmente não se agrada. Ele não se agrada com palavras sujas, ele não se agrada com palavras torpes. Ele não gosta de palavrão, porque ao mesmo tempo que você está na igreja adorando o Senhor, depois você sai de casa e fala todos aqueles tipos de palavrão. Aqui nos Estados Unidos fala bad words. Então, assim, como que o Senhor pode estar dentro da gente? Como que a gente pode ficar lá, erguendo as mãos para o Senhor, louvando o nome do Senhor Jesus, que Ele é maravilhoso, que Ele nos cuida, que Ele nos guarda, sendo que a nossa boca jorra amor e jorra sujeira. Porque depois do momento que você sai, você não vai falar um palavrão dentro da igreja, né? Você se cala, você se põe na postura, tudo. Mas e fora? E fora disso, como que fica? Então, assim, eu falo por mim mesmo, porque às vezes eu nunca fui de falar palavrões horríveis, mas assim, falava também palavras muito que não era do Senhor, que são palavras negativas, palavras que o diabo gosta de ouvir, que é desgraça, ô capeta, ô diabo, sai daqui, essas coisas. É isso que Satanás quer ouvir da nossa boca, sabe? E eu falava muito essas coisas quando eu era mais jovem, quando eu era mais, assim, quando eu não tinha, assim, aceitado Jesus, eu vivia falando essas coisas assim, mas nunca fui te falar palavrões sujos. Mas não importa qual tipo de palavra ou qual tipo de palavrão, é palavrão, e isso Deus não se agrada. E hoje, assim, eu aprendi muito com Deus que é muito difícil. Assim, quando caía o cabo do veco no meu pé, as primeiras palavras falavam, ô merda, né, ô bosta. E isso Deus não se agrada. E um dia a minha mãe e a minha irmã, elas não gostam desse tipo de palavrão. E eu falava, daí um dia minha mãe falou, mas que boca, né? Como que uma pessoa fala, ô meu Senhor Jesus, me abençoe, e de repente cai o cabo do veco no teu pé, ou do aspirador, e você já pega e vem com um palavrão. E Deus não habita na sujeira. E, Deus não, o nosso corpo, quando a gente fala palavrão, mesmo a gente indo para a igreja, se a gente não se policiar, se a gente não pedir para o Espírito Santo para que Ele nos ajude, para que Ele tire essas palavras da nossa boca, Deus não trabalha. As bênçãos ficam retidas. Você não ganha 100% das tuas bênçãos, elas ficam paradas. Porque Deus não habita, gente. É tão sério as coisas de caminhar com Deus que Ele não faz parte de sujeira. Ele não gosta de palavrão. Ele não gosta de hipocrisia. Ele não gosta de mentirinhas, de palavrõezinhos pequenininhos. Essas coisas bobas.
porca, relaxada, burra, retardada, idiota, ridículo. Essas palavras vêm tudo do Satanás, vem do reino das trevas. Tem mais palavras que eu vou colocar para que eu aprendi, que o pastor estava explicando, que essas palavras são palavras de trevas, são palavras que a gente pensa que não, são palavras que vivem com a gente o dia a dia, e isso vai cada dia mais destruindo as nossas vidas, sabe? Chamar uma pessoa de porca, sabe, essas coisas vêm do reino das trevas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Muito cuidado do que vocês falam, do que vocês escutam, porque ouvir música do mundo, depende do tipo de música que você ouve, que tem músicas lindas, tem música de Caetano Veloso, tem música maravilhosa, mas dependendo dos tipos de música, são músicas insanas, são músicas satânicas, são músicas assim que dói os ouvidos do Senhor, sabe? Músicas que falam sobre sexo. Pra que você vai ficar escutando umas músicas que o valor é mais baixo, sabe? Então, assim, preste atenção no que vocês escutam. Ninguém tá falando pra vocês não escutar a música. Tem músicas lindas, mas toma cuidado que você escuta, o que você fala, pra isso não entristecer o coração do Senhor. Porque se a gente quer estar com Ele 24 horas, a gente tem que policiar o nosso vocabulário para que Ele esteja junto com a gente, porque senão nós vamos estar sozinhos. Eu deixo essa palavra com vocês e espero que nós conscientizamos e a partir de hoje, vamos mudar nosso vocabulário em Cristo Jesus. Um beijo e fica com Deus.